Oiê, meu nome é Júlia e como vocês já sabem, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus. E hoje eu vim trazer outra experiência para vocês, só que em relação à renúncia. Eu acredito que todo mundo que anda com Jesus, tem esse desejo de se aproximar ainda mais dele, vai ter que uma hora ou outra passar por esse momento de renúncia, passar por esse processo. E não é fácil, não é um lugar fácil, mas ele realmente nos leva para mais perto da vontade de Deus. E eu vim aqui compartilhar uma das minhas experiências com vocês. Espero que de verdade vocês, do mesmo jeito que eu encontrei a paz nesse lugar, vocês também venham encontrar. Como eu já disse aqui, hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre renúncia. E para começar, uma das frases que uma vez eu li foi que quando Deus pede Isaac a Abraão, e eu não sei se todo mundo aqui conhece essa história de Isaac e Abraão, mas se você não conhecer, realmente vai lá na Bíblia, em Gênesis, você vai ver que é uma história incrível de fé e relacionamento com Deus. Então, quando Deus pede Isaac para Abraão, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. E muitas vezes Deus, ele nos pede para que nós venhamos renunciar coisas que a gente gosta. E eu não estou falando aqui de pecado, porque pecado realmente ele tem uma consequência ruim nas nossas vidas. Então, vamos dizer assim, se você está pecando, Deus pede para você, vamos dizer assim, se afastar disso ou abrir mão de algo que faz você pecar, é realmente para o seu bem, sabe? Para que você possa estar mais perto dele. Porém, existem algumas situações em que Deus pede para que você venha renunciar a algo bom, algo que é lícito, algo que não vai te contaminar, algo que não vai, vamos dizer assim, te machucar, porém não está, vamos dizer assim, alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E como tudo na vida tem um processo, as coisas de Deus também têm um processo, até, vamos dizer assim, você alcançar verdadeiramente um resultado. E falando em resultado, eu já deixo aqui que resultado para Deus é você estar em obediência, porque por muitas vezes a sociedade ela nos cobra um resultado de produtividade. E quando a gente está caminhando para aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, a gente não vê um resultado de imediato, mas é uma construção de algo que realmente vai gerar um bom resultado lá na frente. Mas só da gente estar, vamos dizer assim, caminhando nesse processo de estar mais perto de Deus, isso para Deus já é um resultado, isso para Deus já, vamos dizer assim, é um sucesso para Ele, sabe? Porque por muitas vezes a gente conhece o sucesso por uma perspectiva social e não pela perspectiva de Deus. E quando Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, Ele acaba mexendo em muita coisa em nós. E com isso, por muitas vezes, Ele pede para a gente renunciar aos nossos sonhos. E muitas vezes são coisas em que você já construiu, muitas vezes são coisas em que você realmente se esforçou para chegar em um determinado ponto na vida e Deus simplesmente vira para você e fala: olha, agora para tudo e vamos viver algo comigo que pode ser totalmente diferente daquilo que você estava, vamos dizer assim, construindo. E por muitas vezes as pessoas falam assim que é algo ruim, mas na verdade não. Nós encontramos real satisfação nas coisas que vêm de Deus e que são de Deus para as nossas vidas, porque Deus ele nos conhece melhor. Então ele nos criou para vivermos um propósito, sabe? Então todos nós, seres humanos, temos um propósito em Deus. E se a gente estiver disposto a correr o risco, né, realmente a entrar aqui nesse momento de fé, sabendo que tudo aquilo que Deus faz coopera para o nosso bem, todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem, a gente, vamos dizer assim, consegue entrar nesse lugar de renúncia. E que não é um lugar fácil, tá bom? Não é um lugar fácil, mas é um lugar em que você sente realmente que você está mais perto de Deus pelo simples fato de estar cumprindo com aquilo que Ele chamou para você cumprir. Então, no meu caso, eu posso dizer que minha maior renúncia estava ligada aos meus sonhos, que estava ligado também a um pouco da minha carreira. E por muitas vezes as pessoas falam assim, né, pra gente, renunciar é algo ruim, mas
na verdade não é que é algo ruim, sabe? É que como tudo na vida tem fases boas e fases ruins, o processo de renúncia em Deus também vai acontecer isso. Vai ter um lado bom, vai ter um lado ruim, e você precisa confiar em Deus sabendo que uma hora ou outra isso vai te gerar algo muito incrível e muito extraordinário, até porque o extraordinário de Deus, ele começa no nosso ordinário. Falando aqui, o meu maior, vamos dizer assim, que a minha maior renúncia foi renunciar por um tempo à minha profissão. Para quem não sabe, eu sou advogada e eu batalhei, vamos dizer assim, muito, e não foi uma batalha sozinha. Eu sei que Deus estava ali construindo tudo isso junto comigo, tem esse sonho. Mas um dia Deus virou pra mim e falou assim: Júlia, será que depois que você viver isso, a gente pode viver o meu sonho? E ele foi tão gentil nessa pergunta que eu falei: lógico, a gente pode viver o seu sonho sem problema nenhum. Eu sabia que haveria uma grande renúncia, né? Haveria uma renúncia daquilo que eu tinha, vamos dizer assim, de perspectiva para minha vida em relação a planos. E a própria palavra de Deus diz que Ele tem um futuro para nós de esperança, sabe? Que em Jeremias 29:11. Então, com base nisso, com base nas próprias verdades de Deus, nós não devemos nos preocupar. Porém, muitas vezes o plano de Deus é diferente do nosso, sabe? E eu não falo para vocês aqui que é um plano ruim, mas nem ruim, nem difícil, nem nada, mas é que como a gente tem que abrir mão do controle, isso acaba sendo desconfortável para nós, que gostamos muitas vezes de ter ali o controle nas nossas mãos. Mas quando a gente aprende a soltar o controle e a não ligar tanto para aquilo que as pessoas estão falando, o processo ele fica mais leve, sabe? Porque é como se Deus conseguisse trabalhar ainda mais em nós. Então, o meu maior, vamos dizer assim, a minha maior renúncia foi essa questão da minha carreira profissional. E foi engraçado porque logo após que Deus pediu, né, para eu renunciar um pouco isso, para que eu vivesse aquilo que Ele estava querendo, né, para minha vida, Ele logo em seguida pediu para que eu viesse gravar aqui esses conteúdos nesse canal. E eu falei, gente, que loucura, Deus, que loucura isso que você está fazendo. Eu, vamos dizer assim, larguei, né, abri mão, na verdade, de algo que estava me dando um bom resultado, que já estava no caminho, e o Senhor simplesmente pede para eu abrir mão. E Ele até falou, olha, não é, vamos dizer assim, para sempre, mas eu quero que você construa algo comigo nesse momento. Então, vamos dizer assim, que eu fui, olhando um pouquinho para trás, eu confesso, pedindo para o Espírito Santo ajuda para que eu não viesse olhar para trás, mas foi um lugar em que eu encontrei ainda mais a presença de Deus, sabe? E a presença de Deus me sustentando de diversas formas diariamente. É fácil quando Deus pede para que a gente abra mão dos nossos sonhos, inclusive de sonhos que não são pecados, não é algo ruim, não vai trazer nenhum malefício para as nossas vidas. Aliás, muitas vezes traz algo muito bom, um resultado muito bom para as nossas vidas, mas é porque Deus, Ele realmente tem algo muito melhor, muito maior para as nossas vidas. Uma vez eu aprendi sobre obras mortas, obras vivas no Senhor e obras mortas. E obras mortas é tudo aquilo que, vamos dizer assim, não repercute na eternidade. Então, vamos dizer assim, sabe aquela pessoa que só trabalha, paga conta, trabalha para pagar os boletos e dorme e acorda e no dia seguinte é a mesma coisa? Não tem um propósito realmente para Deus naquilo que ela está fazendo. Ela vive mais como um sobrevivente do que um filho verdadeiramente, sabe? E por muitas vezes eu fui assim, sabe? Construir obras mortas. Então, quando eu renunciei a esse sonho, eu falei assim, ai Deus, né? E aí os outros, vamos dizer assim, os pequenos sonhos que eu tinha agora eu não vou conseguir realizar. E Deus começou a falar, quem disse que não? Até porque tudo o que você precisa está aqui, sou eu. Então, os seus sonhos, se eles estiverem em Deus, tudo vai, vamos dizer assim, cooperando, porque Deus, Ele trabalha junto com a gente, sabe? Nós trabalhamos junto com Ele para construir algo que é assim, uma obra viva, que é maior do que o nosso próprio eu, maior do que a nossa própria satisfação pessoal. E, logicamente, a sociedade, ela nos cobra tanto que nós
venhamos sempre correr, sempre estar à frente, sempre fazer isso, sempre fazer aquilo, que quando Deus muitas vezes pede pra gente parar aquilo que nós estamos fazendo para construir algo com Ele do zero, é muito difícil e muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, mas Deus, Ele sempre deve ter a palavra mais importante nas nossas vidas. Ainda que ninguém entenda as nossas renúncias, Deus, Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos passando e nós devemos confiar na palavra dEle. Porque a palavra de Deus é a que nos sustenta, porque quando nós construímos, vamos dizer assim, algo com o nosso próprio braço, para a nossa própria satisfação, a gente tem que manter isso. Por quê? Porque foi a gente que começou e Deus muitas vezes, pela misericórdia dele, nos ajuda a sustentar, mas fica muito pesado. Porém, quando Deus ele estabelece um propósito para as nossas vidas, Ele que está sustentando. Então as coisas, apesar de ter renúncias, dores, é muito mais leve, sabe? É como se Ele colocasse em nós, realmente, como a própria palavra dele diz, um jugo suave, um fardo leve. Muito mais leve do que quando a gente começa a construir algo sem um propósito e sem uma direção. Isso aqui não é fácil, porém o que também nos ajuda a permanecer nesse lugar é saber quem Deus é. Ele nunca vai pedir para você renunciar a algo, inclusive quando é algo que te custa muito, sem um trabalho ou alguma coisa assim que não está ligado a nada ilícito, né, nem pecado, nem nada do tipo. É difícil, mas Deus nunca vai pedir isso sem que antes você conheça Ele. Antes até de eu trazer esse assunto para vocês, eu contei vários vídeos em quanto eu, vamos dizer assim, fui agraciada pelos presentes de Deus na minha vida, o quanto Deus ele me respondeu em coisas mínimas. Porque quando Ele pediu o meu sonho, eu olhei e falei, uau! Quando eu entendi essa questão de Isaac, que Deus, quando Ele pede Isaac a Abraão, Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Eu pude olhar, vamos dizer assim, para tudo aquilo que Deus já tinha feito na minha vida e falar, como eu posso te dizer não? Sendo que todas as vezes em que eu fui até você, você me respondeu. Quando Ele pediu o meu maior sonho, eu abri mão daquilo que eu estava construindo com Ele, mas era o meu sonho, para construir algo com Ele no sonho dele para minha vida. E quanto mais, vamos dizer assim, a gente conhece a Jesus, mais Ele vai fazendo com que a gente entregue um pedacinho de nós, mas não é por mal, que a gente apenas possa se tornar mais semelhante a Ele. Deus nunca foi alguém agressivo comigo, sabe? Vamos dizer assim, autoritário, sabe? Renuncia e é isso, e eu não quero saber dos seus sonhos, nem dos seus planos, não. Ele sempre foi muito gentil. Então, até mesmo nessa fase de renúncia, Ele olhou e falou, olha, se você quiser viver os seus sonhos, eu vou com você. Eu vou com você porque eu sei que você quer a minha companhia em todas as coisas que você for viver na vida. Mas se você quiser, eu tenho algo diferente para você. Então eu falei, bom, o que importa realmente é eu ter ali Jesus junto comigo, é eu ter a companhia dele, que é a melhor coisa do mundo, então eu renuncio, porque Deus já tinha vivido todos os meus sonhos comigo, da minha faculdade, da minha formação, de passar no OAB, de fazer tudo com excelência. Eu brincava até pra Deus, eu falava assim, Deus, eu preciso da minha faculdade, da minha OAB, do meu TCC e de um trabalho. Esses são os meus maiores sonhos. E eu também tinha um sonho de viajar com as minhas amigas, uma viagem internacional. E eu fiz, e Deus me deu isso, assim, ó, de mão beijada, vamos dizer. Então, Ele fez com que eu tivesse experiências com Ele, realmente antes de pedir para eu renunciar. E eu vou falar pra vocês, não foi um lugar fácil, porque quando Ele pediu, vamos dizer assim, pra eu denunciar um pouco essa minha questão de êxito profissional, era algo que eu estava construindo. Então eu simplesmente olhei e falei, Deus, não vamos por esse caminho. Mas eu sabia que Ele tinha o melhor para minha vida e eu tinha que confiar.
eu tinha que confiar que Ele sabia realmente aquilo que Ele estava fazendo. O Santo, Ele sempre vai nos ajudando e nos trazendo ainda mais a convicção de que os planos de Deus são melhores para as nossas vidas e que o propósito que Ele tem para as nossas vidas é muito maior do que toda a renúncia que a gente vai fazer. Sabe, como se verdadeiramente lá no final fosse tudo valer a pena, sabe? Como se fosse ter um verdadeiro resultado que não para apenas nas nossas vidas, mas, como uma vez ele me disse, repercute na eternidade, porque tudo aquilo que Deus constrói aqui na Terra, que visa o propósito dele, repercute na eternidade. Não são obras mortas para nós mesmos, sabe, para nossa própria satisfação pessoal, e não é que a gente não vai ter essa satisfação. Sim, nós temos essa satisfação, pois Ele se importa também com a gente, mas é como se, por consequência, fosse atingir o todo, sabe? Fosse atingir um propósito maior dentro daquilo que Ele estabeleceu, sabe? Porque Deus, Ele ama a igreja dele, aqueles que o servem, aqueles que realmente o buscam. Então, tudo aquilo que você constrói em Deus, Ele vai atingir positivamente a vida de outras pessoas, porque Deus, Ele se importa com vidas. Uma vez Deus me disse assim, que tudo nessa terra é facilmente chamado à existência. Ele chama a existência as coisas, porém um relacionamento é algo que nós construímos com Ele. Não dá para você chamar um relacionamento à existência, é uma construção. Então Ele se importa de ter um relacionamento com a gente. E logicamente dentro desse relacionamento vai haver renúncias, mas é realmente quando a gente renuncia, a gente encontra uma maior satisfação nele e começa depois, vamos dizer assim, de um tempo, porque hoje eu consigo enxergar que ele realmente tem um propósito muito maior e muito melhor do que a minha satisfação pessoal, profissional, vamos dizer. E não tem problema nenhum, logicamente eu tô falando aqui pra vocês, mas não tem problema nenhum você almejar ter um sucesso profissional. Eu tô contando aqui pra vocês, logicamente, qual foi a minha renúncia, tá? Não, vamos dizer assim, isso não quer dizer que a sua renúncia vai ser a mesma que a minha, não. Mas, diante da minha renúncia, eu posso trazer aqui pra vocês que a gente encontra uma satisfação em Deus. Inclusive, quando a gente começa a lembrar de tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. E para trazer também uma experiência disso, uma experiência até simples assim, quando Deus começou a falar para que eu viesse enxergar tudo aquilo que Ele já tinha feito na minha vida, eu comecei a não só verificar experiências, ler, vamos dizer assim, no diário que eu tenho com Ele, que é até o diário com Deus, de tudo aquilo que Ele já tinha feito, mas tinham coisinhas marcantes. Então, por exemplo, tá? Eu gosto muito de uma princesa na Disney, que é a Cinderela, e eu sempre falei assim que Deus, Ele fazia coisas na minha vida em que eu me sentia a própria Cinderela, sabe? Que eu falava, uau, sabe quando tudo diz que não e Deus diz sim e tudo coopera para o seu bem? Era mais ou menos assim, que Ele te deixa linda por dentro e por fora. Enfim, é uma experiência que Deus, Ele nos entrega, sabe? Um presente. E eu sempre falei isso, nossa Jesus, você é meu próprio conto de fadas, porque eu me sinto a própria Cinderela com as coisas que eu vivo com você. Então, todas as vezes em que minha renúncia estava difícil, Ele fazia eu lembrar da Cinderela e de todas as coisas que Ele já tinha feito. Assim, toda vez que eu assistia, até mesmo assistia assim, o filme da Cinderela, eu falava, nossa, é verdade, a minha renúncia tá doendo, porque dói, tá? Não vou falar pra vocês que não dói, dói. Mas, apesar da dor, olha só, eu sei quem Ele é, sabe? E, inclusive, nesse processo de renúncia, é como se você chegasse num ponto em que você falasse, tá, eu conheço Jesus até aqui, mas quando você começa a renunciar, parece assim que você vai entrando numa profundidade ainda maior, de conhecer ainda mais Ele. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é, renunciar não é fácil. Renunciar a sonhos não é fácil. Quando Deus começa a dar o controle das nossas mãos, não é fácil. Mas
vamos dizer assim, um conselho que eu tenho para entregar para vocês é: obedeça rápido. Não perca tempo tentando, vamos dizer assim, trazer uma solução para que você não tenha que passar pela dor do processo da renúncia. Sabe? Renuncia rápido, sabendo que Deus tem o melhor para sua vida. E lembre-se sempre das experiências que você teve com Deus, porque isso te dá esperança. Inclusive, também comece a trazer à memória as palavras que Deus tem para você no seu futuro. Como, por exemplo, assim, eu digo aqui, né, Jeremias 29:11, que fala: eu sei os planos que eu tenho sobre vós. Em que Deus, ele tem bons planos para as nossas vidas. Então, se firma na palavra dele, porque por muitas vezes o inimigo vai tentar trazer dúvida, vai tentar fazer com que você olhe para trás e fale: meu Deus, que loucura, olha só do que eu abri mão. Mas não tem como a gente ser mais generoso que Deus. Isso foi uma frase que eu ouvi numa escola missionária de um pastor. Não tem como nós sermos mais generosos do que Deus. Então, para todas as coisas em que você entrega por generosidade, você pode ter certeza que uma hora ou outra Deus, ele recompensa você por isso. Não por uma troca, e sim, nesse processo de renúncia, é como se a gente, como eu falo em Josué 1:9, nós devemos ser fortes e corajosos para persistir e permanecer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Inclusive porque é nesse momento onde nós somos forjados realmente em Deus, e para que Ele tire, vamos dizer assim, muitas coisas ruins de nós até entregar aquilo que Ele tem realmente para as nossas vidas. Então, não tenha medo de renunciar, não demore para fazer isso. Inclusive, se Deus está te pedindo isso, sabe? Não demore para fazer isso. Seja, vamos dizer assim, obediente e não tenha medo de obedecer. Lembre-se das coisas que Deus, ele já falou para você, das coisas que ele já fez e das coisas que ele, vamos dizer assim, das palavras que ele determinou para o seu futuro. E saiba que Deus, né, ele não está fazendo isso por mal, porque quando ele pede Isaac para Abraão, que era a promessa de Abraão, o sonho de Abraão, não é porque ele queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão para realmente ver se Abraão estava mais interessado, vamos dizer assim, na presença dele ou na promessa. E muitas vezes Deus faz esse teste com a gente, inclusive nessa fase de renúncia. Então, apenas renuncie, porque Deus, ele realmente tem um plano maior e melhor diante de toda a renúncia que nós devemos fazer. E não é um lugar fácil, mas é um lugar em que a gente realmente encontra satisfação em Deus quando a gente começa a confiar e a se lembrar de tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. O vídeo de hoje ficou bem longo, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que esse vídeo venha agregar na vida de cada um de vocês. E eu oro para que o Espírito Santo venha ajudar cada um de vocês nesse processo de renúncia. A renúncia nunca vai ser maior do que o propósito que realmente Deus tem para as nossas vidas, porque lembra, tudo aquilo que Deus faz aqui na Terra repercute na eternidade. E é isso, um beijo e até mais.